um serial killer responsável pela morte de quase 30 crianças de formas mais terríveis que vocês possam imaginar. O caso ficou conhecido como Monstro de Goianazes e aconteceu aqui no Brasil na década de 50, e hoje eu vou contar a história do Benedito Moreira de Carvalho. Oi, eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, lembrando que agora a gente tem também um podcast, então se você prefere esse tipo de conteúdo em forma de podcast, a gente está também no Spotify e logo em outras plataformas. Todos os links, lembrando, estão na descrição do vídeo. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Benedito Moreira de Carvalho nasceu em Tambaú, São Paulo, em 1908. A sua infância foi muito conturbada. Ele morava em uma casa cheia com cerca de 11 irmãos, onde ele foi o 12º a nascer. Inclusive, a sua mãe faleceu em seu parto. O seu pai era um homem muito agressivo, muito violento, sempre castigava os filhos das piores formas possíveis, batia e xingava muitas crianças. Quando criança ainda, o Benedito recebia socos na orelha e na testa, de forma que ele ficava com fortes dores de cabeça. Ele apanhava bastante de madeira, cabo de vassoura e sempre na cabeça. Além dessas dores, ele também começou a ter algumas perturbações por conta dessas pancadas. Ele trabalhava na área agrícola desde bem jovem e por conta disso também ele não conseguiu aproveitar sua infância ou estudar. Aos 16 anos, ele saiu de casa indo morar em Araçatuba, onde ele começou a trabalhar como condutor de carro de bois e ao mesmo tempo ele trabalhou como garçom. Nessa mesma época também ele contraiu muitas doenças venéreas. Depois de um tempo, ele atuou como enfermeiro no Corpo de Bombeiros, depois de ter ingressado na Polícia Militar, que era algo comum na época. Não se precisava de muitos estudos para isso. Porém, ele teve um envolvimento com um delito sexual e por conta disso ele foi expulso em 1936. Esse delito sexual teria acontecido quando ele atacou uma jovem menor de idade chamada Maria. Ele a violentou sexualmente e tentou esganá-la. A partir daí, ele começou a trabalhar com diversas coisas, como ajudante de pedreiro, mecânico, etc. Em 1930, ele se casou com Marina Ferreira de Almeida, com quem inclusive ele teve um filho. Ele sempre foi visto como um homem educado, um ótimo marido, um ótimo pai, respeitador, um homem tranquilo. Porém, aos 13 anos, o seu filho foi morar com os tios e nunca mais falou sobre o pai nem nada do tipo. Mesmo sendo considerado um homem tranquilo, ele tinha os seus transtornos sexuais que ele não conseguia controlar. Isso teria começado depois dele ter cachumba. A cachumba teria ocasionado uma inflamação nos seus testículos e, segundo ele, depois disso ele nunca conseguiu segurar o seu desejo sexual. E claro, ele também nunca buscou tratamento, já que na época tudo isso era considerado um tabu, além de ser também algo muito caro. Então o que ele recorria era coisas naturais, como por exemplo curandeiros que davam alternativas como chás e ervas, banhos, para tratar o seu vício, e ele tinha em sua cabeça, ele sempre foi declarado como uma pessoa doente. Em 1941, ele foi preso e condenado por 2 anos por atentado ao pudor. Quando ele saiu de lá, em 1943, ele passou por um acidente de trabalho que custou as suas 2 falanges do dedo indicador. Em 1946, ele arrastou para o mato uma menina de 16 anos chamada Naomi. Ele então a estuprou e a esganou. Ele foi pego, mas ele deu o nome de Joaquim Moreira. Com isso, ele foi preso e condenado a 6 anos de prisão e depois teve sua pena reduzida a apenas 3 anos. É dito que ele atacava essas garotas menores de idade e depois do ato ele cobria os seus corpos. Ao contrário das mulheres adultas, que depois dele atacar ele deixava seus corpos despidos. Muitas vezes ele não se contentava com cerca de 5 mulheres no mesmo dia e mantinha relação sexual até quando ele começasse a sangrar. Esses casos foram ocorrendo de forma
tão gradativa que ele começou a anotar tudo em um caderno que ele mantinha em sua casa. E segundo ele anotava tudo para que se um dia ele fosse pego, ele não ser condenado ou que ele não pagasse por algo que ele não cometeu. Em 1951, ele atacou novamente uma jovem menor de idade chamada Judith. Ela sofreu uma tentativa de estupro, mas ela sobreviveu. Tempos depois, ele atacou 2 irmãs, a Dalila e a Berenice, e uma outra menina chamada Sulamita, todas menores de idade. No final de agosto daquele ano, ele arrastou para o mato uma menina chamada Diná, de 13 anos, mas ele foi pego antes de realizar qualquer crime. Em todas suas passagens pela polícia, ele passava pouco tempo e acabava solto. Quando ele era solto, ele começava tudo de novo. Em setembro daquele ano, ele invadiu uma casa e tentou estuprar a menor Edna, mas ele foi preso em flagrante, conseguiu fugir e foi preso novamente. E ele ficou preso por muito pouco tempo. Ele foi liberado em novembro daquele mesmo ano. Em São Bernardo do Campo, em dezembro, ele estuprou uma outra jovem e no ano seguinte ele mudou seu comportamento de estuprador para assassino. Em fevereiro de 1952, ele saiu para procurar emprego, desceu na Vila Conceição e saiu andando por um tempo sem encontrar nada. Por volta das 3 horas da tarde, ele encontrou uma jovem chamada Tamara. Ela era uma jovem asiática e ele começou a segui-la. Ele então a convidou para entrar em um matagal que tinha a próxima região. Obviamente ela não aceitou e com isso ele a puxou pelo pescoço, apertando seu pescoço, levou para o mato, abusou sexualmente da jovem até ela perder os seus sentidos. Quando ela voltava, quando ela recobrava os seus sentidos, ele abusava novamente dela até que no fim ele a esganou até a morte. Em abril de 1952 ele pegou um ônibus para Parelheiros em São Paulo. Ele passou por uma escola, desceu por lá e no local ele viu uma mulher chamada Gertrudes Dusinger. Ela tinha 29 anos, parecia estrangeira segundo ele, e assim como a última, ele propôs que ela fosse até o matagal com ele. Ela negou, e então ele segurou ela pelo pescoço, fazendo ela gritar. Depois ele tampou sua boca, apertou seu pescoço com uma corda, levou até um ponto que era próximo dali, a estuprou e a esganou até a morte. Essa mulher, ela levava com ela um saco de frutas e depois de ele ter cometido o crime, ele ainda comeu as frutas e voltou pelo mesmo caminho. Uma testemunha desse crime disse aos policiais que ele parecia o investigador da polícia, dizendo que ele era um homem forte, levava com ele uma pasta de couro, tinha os cabelos claros, meio loiros, tinha bigode e, seguindo outras testemunhas de outros casos, ele também usava um chapéu de aba baixa cobrindo o rosto. Em maio, ele foi para Santo André, onde ele desceu próximo a uma fazenda, viu uma outra garota asiática de 12 anos, chamada Esther. Ele então avançou sobre ela, apertou seu pescoço, arrastou para o matagal e a estuprou. Depois, ele cobriu seu corpo e foi para casa. De acordo com os crimes que ele cometia, ele sempre mantinha o mesmo padrão, o mesmo modus operandi. E por conta disso, a polícia percebeu que o criminoso possivelmente já tinha passagem por abuso sexual. Então eles começaram a investigar em cima disso, de acordo com as testemunhas, de acordo com as pistas que eles tinham. Até que eles chegaram até a ficha do Benedito e perceberam que ele realmente era muito parecido com o investigador da polícia e que poderia de fato ser o culpado de todos esses crimes. A polícia também descobriu que em 1951 ele tinha sido preso e fugido da penitenciária de Mogi das Cruzes. Durante essas investigações, o Benedito continuou cometendo seus crimes, como a morte da Raquel, de 10 anos, Abraão, de 8 anos, no dia 8 de agosto de 52. Os 2 crimes foram seguidos um pelo outro. Além da morte de Ruth, de 10 anos, a morte de Miriam, de 15 anos, no dia 21 de agosto de 1952. O Benedito, na época, trabalhava em uma serraria, mas eles não sabiam exatamente qual serraria onde ele trabalhava. Então a polícia procurou em todas as serrarias de São Paulo para ter alguma pista para poder encontrá-lo. Porém, o Benedito dava nomes falsos onde ele trabalhava, além de também endereços falsos, e sempre faltava próximo às datas dos crimes. Ou seja, ele sempre se safava e ninguém nunca sabia onde era o seu endereço atual, mesmo ele sendo casado, inclusive. Até que no dia 29 de agosto daquele ano, a polícia foi disfarçada, usando trajes operários, fingindo que estavam consertando um caminhão na mesma rua dele. E quando era por volta de 4h30 da manhã, o Benedito então saiu para supostamente trabalhar. Ele saiu de casa bem calmo, levando com ele a sua pasta de couro, até que então a polícia deu a voz de prisão. Nessa pasta de couro
estava sua corda com uma laçada que era o que ele usava para estrangular algumas das vítimas. Já preso, ele cooperou com a polícia, bem tranquilo. Ele confessou 29 crimes, sendo 10 estupros seguidos de morte, 9 estupros, 1 atentado ao pudor, 6 tentativas de estupro, 1 homicídio e 1 tentativa de homicídio. Na sua casa foram encontradas 3 pastas de couro, que eram inclusive das vítimas que estavam indo para a escola, o noticiário de seus crimes, em recortes de jornais, vários ternos, livros de catecismo, uma imagem de Santa Isildinha, o chapéu cinza como foi descrito pelas testemunhas, e a relação manuscrita a lápis pelo próprio Benedito, dizendo o nome de todo mundo que ele havia matado, estuprado ou cometido qualquer crime. Inclusive, cada vítima era relacionada com o bairro e a data. Ele confessou que ele não conseguia assegurar o seu desejo sexual e não conseguia não agir com violência quando ele ficava excitado. E ele reforçava muitas vezes que ele era um doente e não um criminoso. O caso ficou conhecido como um monstro de Goianazes, chamou a atenção de todo o Brasil devido ao crime ser cometido principalmente com crianças, né? A gente está falando da década de 50. Ele foi interrogado por jornalistas, policiais, psiquiatras e cada vez ele sempre confessava mais crimes. Todos os crimes ele confessava de forma bem bizarra. Segundo o IML, as vítimas tinham escoriações nas coxas, esganaduras, sufocação, contusões nos seios, lesões e rompimento nas partes íntimas. Ou seja, era tudo um completo absurdo. A mulher do Benedito também foi interrogada e, segundo ela nunca percebeu nada de doente no marido. Como ela sempre dizia, ele era um homem trabalhador, um homem tranquilo, sustentava a família e ela nunca soube nem que ele tinha sido preso antes. No dia 12 de setembro de 1952, ele foi preso no manicômio judiciário e, segundo o diagnóstico, ele sofria de psicose e pseudopsicopatia, por lesão cerebral, de acordo com as coisas que ele tinha sofrido quando criança. Além disso, ele foi considerado um homem perigoso. Ele foi absolvido dos crimes por conta disso, mas foi mantido preso no manicômio judiciário. Segundo os funcionários do local, ele sempre se mostrava bem autoritário, ele falava com os presos bem meticuloso, bem dominador e acabava deixando muitas pessoas com raiva disso. Em 1975, um outro paciente e preso, chamado Armindo Pereira Alves, atacou o Benedito com um canivete, onde ele levou pelo menos 5 facadas. Tudo foi tão violento que as suas tripas, inclusive, tinham saído, ficaram expostas. E mesmo assim, o Benedito, segurando a barriga, ele conseguiu caminhar, se arrastar até o consultório médico. E ele passou um tempo internado e se recuperou. E pelo que diziam, ele vivia com muito medo de sofrer alguma represália ou algum atentado das famílias das vítimas. E ele tinha muito medo, inclusive, quando algum preso era asiático, já que muitas das suas vítimas eram meninas asiáticas. Em 1976, ele sofreu um infarto no refeitório no manicômio onde ele trabalhava, mas dessa vez ele não resistiu e ele faleceu aos 68 anos. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse caso. É um caso bem antigo, mas eu achei bem interessante. Eu tentei trazer o máximo de informações que eu encontrei sobre. Se você é novo no canal, aproveita e já se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações. Segue nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Claro, compartilhe o canal com o máximo de pessoas para que seja reconhecido e que a plataforma entregue mais meus vídeos para todos vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada. Valeu e tchau, tchau.